Olá! Hoje eu vim trazer um tema que está muito em alta na nossa sociedade, que é o preconceito, né? Então vamos tentar entender a base do preconceito, de onde ele vem, por que que nos dias de hoje ainda nós conservamos, né? Onde que ele nasce, quais são as características dele, né? E para tentar a gente se colocar de maneira melhor na vida, né? Então, o primeiro passo é a gente fazer uma autocrítica, né? Eu tenho preconceito? Em que momento, contra alguém, contra alguma coisa? É importante que a gente se perceba, né? Se existe em nós alguma tendência de julgar de maneira precipitada e se colocar de forma a favor ou contrário a algo que a gente não conhece, né? Então eu quero trazer, em primeiro lugar, resgatar um pouco a nossa memória para lembrar de onde vem, não é? Vamos olhar aí pelo lado da psicanálise, né? Nós temos o nosso consciente, que é 5% da nossa capacidade de avaliar, de contextualizar, é 5%, né? Nós temos o nosso pré-consciente, onde a gente guarda os registros e memórias que nós lembramos dessas informações. Então, se eu perguntar, por exemplo, que cor é esta caneta, né? Todo mundo vai falar é azul, porque é uma informação aprendida que eu uso, né, constantemente. Eu sempre estou em contato com essa informação de cor, então eu consigo rapidamente acionar essa informação. Agora, lá no nosso inconsciente, né, nós temos o nosso campo, onde nós temos os registros desde a nossa concepção, né, até os dias de hoje, e aonde eu quero chegar, que é o arcaico, o nosso id, né? O que é o nosso arcaico, senão as nossas tendências? E o que são tendências? Os nossos instintos. Então, lá na nossa pré-história, né? Na época em que nós estávamos no estágio ainda de primatas, nós desenvolvemos instintos de sobrevivência, nossas defesas. Então lá eu tinha o ódio, eu tinha a violência, eu tinha o medo. E para que eu possuía esses instintos? Para me defender, para sobreviver, não é? Então eu precisei da violência para demarcar território, eu precisei do medo para esconder o meu alimento. Eu tive que desenvolver a covardia para poder me proteger, fugir, para não ser devorado, porque era a cadeia do mais forte, né? A cadeia alimentar. E nós preservamos esses instintos em nós, porque naquela época, milhões de anos atrás, nós tínhamos um único cérebro,
Na época do homem das cavernas, nós tínhamos um único cérebro reptiliano, onde nós desenvolvemos esses instintos de sobrevivência, não é mesmo? Milhões e milhões de anos depois, nós viemos desenvolver o cérebro do sistema límbico, que são as emoções, e passamos milhões de anos nesse processo entre instinto e emoções, não é? Vamos relembrar como era a vida dos homens primatas, não é? Eles viviam pela lei do mais forte. Desenvolveram outras estruturas, sim. Essas que eu comentei são estruturas egocêntricas, né? Então, o ódio, a violência, o orgulho, a raiva, o medo, a tristeza, poligamia, incesto, tá tudo lá nas estruturas egocêntricas. Mas nós também desenvolvemos as estruturas empáticas, o amor, a humildade, a generosidade, né? Mas o que nós preservamos, né? Como instinto de defesa para estar sempre se protegendo? O medo e sistemas para me proteger, não é? Então, eu vou mostrar para vocês o nosso sistema psíquico, né? Nosso cérebro, aparelho psíquico. Lá dentro é bem diferente, tá? Aqui é só uma forma didática. Então, eu tenho o consciente, que é 5% da minha capacidade de raciocínio, né? Onde eu uso a minha razão, o meu livre-arbítrio. Eu tenho o meu pré-consciente, aonde eu guardo os registros e memórias que eu lembro, que eu sempre uso. O campo do meu inconsciente atual, que é desde a concepção até o momento, né? E as minhas tendências arcaicas de sobrevivência, tá? Nós não viemos aqui para evoluir. Tô sempre batendo na mesma tecla, né? Nós viemos para evoluir. E para evoluir, nós precisamos reeducar os nossos instintos. Então, qual que é a origem do preconceito, não é? Se não são os nossos instintos de defesa, né? E então eu quero conceituar a palavra preconceito, né? Eu vou conceituar, eu vou colocar algo antes, né? De impedimento ou favorecimento, né? De uma forma artificial, sem fundamento, sem lógica, sem lucidez, tá? E esse é um assunto muito delicado, né? Talvez seja um dos mais importantes a ser abordado, porque é algo muito arcaico, como eu mostrei, né? Aí no aparelho psíquico nosso. E nós estamos em pleno século XXI, ainda com comportamentos tão pré-históricos, né? A humanidade, com tantos avanços, né? Ainda se mantém preconceituosa, né? É como uma chaga, né? Na nossa humanidade. Então, nós temos que começar a falar sobre isso, começar a pensar sobre isso, né? Então, o que é o preconceito se não é emitir um julgamento antes de ter um conceito sóbrio, lúcido, né? Que seja realizado através de uma avaliação e com sensatez, né?
E o preconceito, ele sempre vem com uma carga negativa, né? Então, assim, antes de nós termos a possibilidade de analisar conscientemente, com lucidez, alguma coisa, nós não deveríamos emitir um parecer, né? Porque nós estaremos julgando, nós estaremos emitindo uma crítica negativa, né, a respeito, né? Então, antes de qualquer conhecimento básico, eu justifico essa minha posição como um personalismo, né? É a minha forma de pensar. Então, o nascimento de todos os preconceitos, ele vem da onde, né? Ele nasce do personalismo. Então, se eu fechar os olhos, eu vou pensar assim, ó, todos os meus atributos são melhores dos que os outros, né? E aí, quando eu abro o olho, eu vou ver qual que é a minha cor, qual que é a minha nacionalidade, a minha orientação sexual, o time que eu torço, né? Ou seja, tudo. Eu vou dizer assim, ó, tudo isso que eu sou é superior àquilo que os outros são, né? E, portanto, enquanto predominar em nós o egoísmo, que considera que os nossos atributos são superiores aos dos outros, nós não vamos conseguir combater o preconceito, porque nós estamos enraizados no egoísmo, né? Enquanto nós tivermos comportamentos dessa natureza, nós continuaremos a alimentar o preconceito, né? E aí fica num ciclo vicioso, sabe? Que um grupo discrimina o outro, uma pessoa discrimina a outra, e aí isso vai gerar o quê? Vai gerar em muitas pessoas sentimento de vingança. Então, assim, eu fui ofendida, então é um toma lá, tá cá, sabe? Olho por olho, dente por dente, e isso nunca acaba, né? Então, o que nós podemos fazer para acabar com essa presunção que nós temos, né, de ser melhor que todo mundo, né? Eu tenho que olhar aonde que se baseia essa presunção, né? O preconceito, ele vem a partir de generalizações, de particularizações, de convicções fanáticas e infundadas, né? Então, ó, eu conheço algo ou alguém de um determinado lugar específico e assim, eu conheci uma pessoa e que não foi uma boa experiência. Então eu chego à conclusão que todas as pessoas daquele lugar ou algo daquele lugar não presta, né? Porque eu conheci uma pessoa, né? A particularização, né? Então vamos dar um exemplo do nazismo, né? Os alemães fizeram do nazismo, né, um evento na história, né? Eles foram criadores, né? Isso já acabou, não existe mais, mas hoje existe uma desconfiança
para qualquer pessoa alemã que surge diante de nós, eu vou ter o meu pé atrás, porque eu tenho aquele estigma, né, do que foi acontecido, ocorrido lá atrás, né? Então, o que significa isso, né? Eu particularizo uma determinada visão distorcida para uma pessoa que está diante de mim e que não tem absolutamente nada a ver com tudo o que aconteceu. Ela só nasceu, né? Nasceu, ou sei lá, agora, né? É uma pessoa, né, dessa década, de décadas atrás, não tem nada a ver com isso, né? E as convicções fanáticas e infundadas, né? Aí eu penso que assim, é a insanidade do ser humano, né? Eu acredito em uma determinada coisa, tenho um determinado ponto de vista, pode ser religioso, pode ser político, pode ser crenças que eu tenho, pode ser pro time que eu torço, né? Eu tenho uma convicção, eu adoto aquilo como uma verdade. Então, portanto, aquele que não pensa como eu está contra mim. E é curioso, né, o ser humano se sentir dono da verdade absoluta, né? Sendo que ele não está minimamente interessado sobre a verdade. Ele tem a sua opinião pessoal sobre as questões aí que nós citamos, não é? Política, religião, futebol. O indivíduo, ele nem precisa ter uma experiência negativa. Ele simplesmente, ele tem a opinião dele e acabou. Ele não está aberto para pensar sobre isso que nós estamos conversando, né? Então, seja qual for o teu ponto de vista, eu preciso respeitar, porque eu não sou dono de nenhuma verdade. Isso seria o justo, né? Seria humano, mas constantemente nós nos armamos com aquelas visões de opiniões pessoais sobre religião, sobre política, e eu me sinto numa condição de status superior, como nós dissemos, né? Se não pensa igual a mim, é carta fora do baralho, né? Então, uma fonte de grandes preconceitos em todos os tipos ao longo da história vem por causa dessas questões de categorizações, de generalizações e de questões de fanatismo mesmo, né? Então, não dá para categorizar a vida. Nós somos seres únicos, diferentes entre si, né? Então, cada ser humano é um universo ímpar. Então, que direito nós temos de nos julgar superiores, né? E já é tempo de se pensar nessas questões para pelo menos diluir, dissolver, diminuir essa violência absurda que nós estamos acompanhando na nossa sociedade e em todos os países. Não é uma particularidade do nosso país, né, em desenvolvimento. Não,
Países de primeiro mundo se acham superiores a todos os outros. Então, o que promovem? Promovem as guerras. Se não seguir, se não pensar como eu, é contra mim, não é? E nós estamos muito distantes do que é necessário para a gente vivenciar a paz, a harmonia, a união. Para nós desenvolvermos a capacidade de amar, a gente precisa começar a olhar se eu não estou sendo preconceituoso. Porque, assim, eu citei o macro, né? Mas isso, ele se dissolve no nosso cotidiano, dentro da nossa casa, com a nossa família, com filhos, com companheiro, parceiro, parceira, com colegas de trabalho. Eu estou sempre na competitividade, eu sou melhor. E nós não somos melhores, nós viemos aqui para evoluir. Então, é muito importante que nós comecemos a pensar sobre isso, a colocar atenção no nosso comportamento. Como que eu estou me comportando diante da sociedade, que começa dentro da minha casa, né? Eu estou competindo, eu estou querendo ser melhor, eu estou querendo ter a razão. Por que que o outro é o problema? Porque ele não pensa igual a mim. E tudo isso parte da nossa ignorância. O que é a ignorância? Se não o não conhecimento. Eu preciso começar a me preocupar em burilar a minha natureza primitiva, porque ela ainda é muito forte em nós. O nosso cérebro, o neocórtex, que veio aí é muito jovem, ele veio com o sapiens sapiens, né? A gente está falando da primitividade dos australopitecos, dos neandertais, né? E então o nosso cérebro da razão, do raciocínio, ele é muito jovem. Então por isso que nós precisamos começar a pensar que eu preciso reeducar essa natureza primitiva que eu trago, né? Nós ainda carregaremos essa primitividade por milhões de anos, mas nós temos que começar de algum lugar. Por isso é importante nós estarmos falando sobre, levando esse tema para conversarmos na nossa família, com os nossos amigos, para a gente ver se consegue se humanizar, se fraternizar, não, confraternizar, né? Que nós possamos parar de julgar e
admirar o que cada um tem. Porque nós somos seres que temos muitas imperfeições, mas nós temos muitas virtudes. Mesmo aqueles que estão nos seus primeiros estágios evolutivos. Todos nós temos a essência divina, todos nós temos as estruturas empáticas para aflorar, para poder reeducar essas estruturas egocêntricas, porque é só com o amor incondicional, que não julga, que não critica, que não condena, que faz com que o ser humano se torne uma pessoa melhor. E então, olha, é muito importante nós olharmos com carinho para essa questão e reavaliar o nosso comportamento. Então, vou deixar o meu abraço fraterno, o meu beijo e um até sempre. Até a próxima.